De entre todos os planetas e luas do Sistema Solar e dos milhares de planetas extrasolares que já se conhece, a Terra é o único local onde se sabe com certeza que há vida. Na verdade, no nosso planeta, a vida brota por todo o lado. Aqui, a incrível variedade de espécies permite que a vida se adapte e seja resiliente até nas condições mais extremas, sugerindo que formas de vida diferentes das que conhecemos possam surgir noutros pontos do universo. Mas se o aparecimento da vida pode ser fruto do acaso, a sua manutenção e evolução ao longo de milénios requer condições muito especiais. Será o nosso planeta assim tão único? Não se conhece ao certo a origem da vida no nosso planeta. Sabe-se apenas que se iniciou depois da Terra ter arrefecido e dos oceanos se terem formado, há cerca de 4 mil milhões de anos. Foi justamente nos oceanos, provavelmente junto a regiões vulcânicas subaquáticas, que os primeiros seres unicelulares se desenvolveram. Na Terra, a existência em permanência de água no estado líquido foi determinante e fundamental para o desenvolvimento da vida ao longo das eras. Não podemos mesmo dissociar a vida da água. Sem água no estado líquido, não parece poder haver vida. A água é muito abundante no universo. E no Sistema Solar existe por todo o lado, desde Mercúrio a Neptuno, incluindo luas, asteroides, cometas, e alguns destes corpos são até maioritariamente formados por água. Existe também água em galáxias, na forma de nuvens moleculares interestelares, onde tem um papel importante na formação de estrelas. No entanto, quase toda esta água está ou na forma gasosa, vapor d'água, ou numa forma sólida, o gelo. A água líquida é que é muito mais rara. A água líquida, tal como conhecemos no planeta Terra, precisa de condições muito especiais para existir, uma gama muito restrita de valores de temperatura e de pressão. Na Terra, onde há água líquida, há vida, mesmo nas condições mais extremas, como zonas de grande profundidade nos mares, grande pressão, pouca radiação solar, níveis muito altos de acidez, encontra-se sempre vida na água líquida na Terra. É precisamente a capacidade de manter água líquida à superfície que distingue a Terra dos demais corpos do Sistema Solar. Acredita-se que outros planetas e luas já tenham tido água líquida em alguma altura da sua evolução. Mas só as condições específicas da Terra permitiram que ela se mantivesse de forma permanente durante os últimos 4 mil milhões de anos, dando tempo para o aparecimento e evolução de formas de vida tão complexas como as que conhecemos. Entretanto, a vida saiu da água e povoou todo o planeta. A maior condição para que um corpo celeste rochoso possa manter água líquida à superfície é a sua localização relativamente à estrela que orbita.
Para ter mares, rios e nuvens de água, um planeta não pode ser nem demasiado frio, nem demasiado quente. Se o planeta estiver muito perto da estrela, a temperatura é demasiado elevada e a água evapora. Demasiado longe, a água só pode existir sob a forma de gelo. O planeta tem que estar numa zona intermédia, dentro do que se chama de zona habitável da estrela. Dentro da zona habitável, importa ainda que a distância à estrela não varie demasiado ao longo do ano. No início do século XVII, o astrónomo Johann Kepler demonstrou que as órbitas dos planetas não são exatamente circulares. São sim elipses, círculos achatados cujo achatamento é medido pela excentricidade. Assim, à medida que percorrem a sua órbita, há alturas em que os planetas estão mais afastados das estrelas e outras em que ficam mais perto. Planetas com órbitas muito excêntricas sofrem grandes assimetrias de temperatura. O nosso planeta tem a particularidade de ter uma órbita com uma excentricidade inferior a 2%. O que quer dizer que ao longo do ano, a Terra está sempre praticamente à mesma distância do Sol e a temperatura média não sofre grandes variações. Mas uma distância adequada à estrela e uma órbita circular não é suficiente para garantir água líquida na superfície de um planeta. A nossa Lua e os planetas Vênus e Marte estão, como a Terra, permanentemente na zona habitável do Sol, sem, no entanto, possuírem água no estado líquido. Há outras condicionantes essenciais que são inerentes ao próprio planeta. Por exemplo, a existência de uma atmosfera e as suas características. A Lua é uma boa indicação do que aconteceria no nosso planeta se não houvesse atmosfera. Apesar de estar praticamente à mesma distância do Sol que a Terra, na Lua a temperatura ultrapassa os 100 graus centígrados durante o dia e cai para 150 graus negativos assim que o Sol se põe. Uma atmosfera tem dois papéis fundamentais. Por um lado, atua como um escudo contra o excesso de radiação. Por outro, evita diferenças de temperatura muito grandes entre o dia e a noite. Durante o dia, a atmosfera reflete parte da radiação do Sol e não permite que a superfície aqueça demasiado. E durante a noite retém o calor que o planeta acumulou, evitando um arrefecimento abrupto. Mas por si só, uma atmosfera também não é garantia de sucesso. Vênus é o exemplo de um planeta que está na zona habitável do Sol, tem uma atmosfera densa e ainda assim não tem água na sua superfície. Vênus é um planeta que tem aproximadamente o mesmo tamanho do que a Terra. Está um pouco mais perto do Sol, tem uma gravidade superficial que é aproximadamente a da Terra, assim como uma densidade planetária. Mas aí acabam-se as semelhanças. No caso de Vênus, a atmosfera é extremamente densa. São mais de 90 atmosferas, ou seja, 90 vezes, mais de 90 vezes, a pressão à superfície da Terra. Esta pressão tão elevada está ligada à composição da atmosfera de Vênus, que essencialmente é composta por dióxido de carbono. Isto leva a que haja um efeito de estufa descontrolado em Vênus, levando a que a temperatura à superfície passe dos 450 graus Celsius. Ao longo da história do planeta Vênus, houve água, com certeza, porque a formação dos planetas é muito semelhante para todos os planetas ditos telúricos, como a Terra. Mas, ao longo da história do planeta Vênus, esta água, devido a este efeito de estufa galopante, fez com que essa água passasse toda para a fase gasosa e depois subiu o vapor d'água para a alta atmosfera, onde foi cindido, foi fotolizado, a radiação solar quebrou as moléculas de água, levando a que se escapasse para o espaço. Vênus está completamente coberto por uma densa camada de nuvens. Mas não são nuvens de vapor d'água, são nuvens de ácido sulfúrico. E chove ácido sulfúrico em Vênus. E isto é uma consequência direta
efeito de estufa descontrolado que existe em Vênus e ligado diretamente à grande concentração e à grande quantidade de dióxido de carbono que existe na atmosfera de Vênus. No caso da Terra, a Terra, se não tivesse atmosfera, a temperatura média seria abaixo da temperatura de congelação da água. Não existiria água na fase líquida. Ou seja, é fundamental que exista algum efeito de estufa para regular a temperatura e aumentá-la um pouco em relação à chamada temperatura subsolar, o Sol da Terra estar em equilíbrio com a radiação que recebe do Sol, de maneira a que possa existir água de uma forma estável e ao longo de um tempo lato, que permitiu, no caso da Terra, que se desenvolvesse a vida como nós a conhecemos e adquirir o nível de diversidade fantástico que nós conhecemos aqui no nosso planeta. A estabilidade das condições atmosféricas está, por sua vez, intimamente ligada à orientação do eixo de rotação do planeta. O ângulo que o equador faz com o plano orbital, a obliquidade, tem uma enorme influência no clima ao longo do ano. Se a obliquidade da Terra fosse zero, todos os dias seriam iguais em cada ponto do planeta. Não haveria dias mais longos nem mais curtos. Cada região receberia exatamente a mesma quantidade de luz dia após dia. E o Sol desenharia no céu sempre o mesmo percurso. As zonas equatoriais receberiam a energia quase toda e seriam impossivelmente quentes durante todo o ano, enquanto as zonas polares estariam permanentemente geladas. Não haveria estações. Por outro lado, se a obliquidade tivesse o valor máximo de 90 graus, a Terra percorreria a sua órbita deitada. Durante o verão, uma região polar receberia a luz do Sol a pique durante 24 horas todos os dias, produzindo temperaturas infernais. Ao mesmo tempo, o outro polo estaria na escuridão e no frio extremos. Consoante a latitude, a duração dos dias e das noites variaria ao longo do ano entre as 24 horas e os 6 meses. As variações sazonais seriam tão grandes que a vida teria enormes dificuldades em se desenvolver. Felizmente para nós, a Terra tem uma obliquidade de 23 graus e meio. Roda em torno do Sol apenas com uma ligeira inclinação, o que permite uma excelente distribuição da temperatura global, criando condições para um clima temperado e compatível com a vida praticamente em todos os locais do planeta. A Terra mantém-se então à distância certa do Sol, tem uma atmosfera ideal para a existência de água líquida à superfície e o seu eixo de rotação tem uma inclinação que mantém as variações de temperatura moderadas ao longo do ano. Mas ainda assim, serão estes fatores suficientes para permitir a vida no nosso planeta? Talvez fossem para a fazer surgir, mas para a manter e deixar evoluir, não. Organismos pluricelulares complexos como os que temos na Terra são fruto de uma evolução de milhares de milhões de anos, durante os quais o planeta tem que manter condições estáveis. A biodiversidade que nós temos presente hoje surgiu há 500 milhões de anos. Marcou um período importante e esse período chama-se a explosão Câmbria, o que mostra exatamente a exuberância de todo o acontecimento em termos de flora e fauna. Para terem uma referência em termos de perspectiva, o homem surgiu simplesmente há 3 milhões de anos, o que é muito mais curto do que o período que acabei de referir. Para isso acontecer, um conjunto de fatores tem que se coordenarem. Para haver esta grande diversidade em termos de fauna e flora, o que é extremamente importante é que o sistema seja estável por longos períodos de tempo. O que isto significa? Significa que nós temos que ter uma órbita do planeta estável, um eixo de rotação também, e assim como a energia e radiação emitida pela estrela. Para manter um clima ameno num planeta a longo prazo, a radiação emitida pela estrela que ele orbita também tem que ser estável. Estrelas muito mais quentes do que o Sol têm vidas curtas e o seu brilho varia muito e rapidamente.
Em torno de uma destas estrelas, dificilmente as condições se manteriam por tempo suficiente para a vida evoluir. Estrelas muito mais pequenas do que o Sol, pelo contrário, vivem muito tempo e com grande estabilidade. Porém, nestas, a zona habitável situa-se muito perto da estrela, onde os efeitos de maré são tais que a rotação dos planetas abranda até que ficam sempre com a mesma face voltada para a estrela, causando grandes assimetrias de temperatura que impossibilitam a existência de água líquida à superfície. Apesar de ter momentos de maior e menor atividade, o Sol brilha ininterruptamente de forma quase constante há 4.500 milhões de anos, e assim se manterá por mais 5.000 milhões de anos. Habitando em redor de uma estrela estável, a manutenção das condições depende ainda da relação do planeta com os demais corpos do sistema. Marte e Vênus são dois planetas muito parecidos com o nosso. Estão há milhões de anos permanentemente na zona habitável do Sol e têm órbitas praticamente circulares. Ambos tiveram água a correr na superfície, mas estão hoje secos e testemunham a fragilidade do equilíbrio das condições necessárias para a existência deste líquido precioso. Vênus terá sido, aliás, o planeta mais parecido com o nosso. Gêmeos que tiveram evoluções muito diferentes. O planeta Vênus tem o seu eixo invertido. O seu polo norte está voltado para a direção do polo sul celeste e a sua rotação é extremamente lenta, com o dia até mais longo do que o ano. Isto sugere que Vênus terá sido perturbado pela ação de outros corpos, fazendo do gêmeo da Terra um planeta hostil para a vida. O mesmo poderia ter acontecido ao nosso planeta. Mas a Terra conta com a proteção de um aliado muito especial. Através da força da gravidade, a Lua atua há milhares de milhões de anos na Terra como um estabilizador constante. Graças à Lua, a inclinação do eixo da Terra mantém-se permanentemente entre os 22 e os 24 graus e meio. Ainda que haja variações, elas são pequenas e controladas e ocorrem em ciclos de longas dezenas de milhares de anos, permitindo a contínua adaptação da maioria das espécies. Embora nos seus extremos possam ter consequências marcantes, como já aconteceu no passado. A inclinação do eixo da Terra varia muito lentamente ao longo do tempo. Hoje em dia, a Terra está inclinada relativamente à sua órbita de 23 graus e meio, mais ou menos isto. Mas nem sempre foi assim. Há 12.000 anos, a Terra estava ligeiramente menos inclinada. Apenas 1,5 grau de diferença fez com que o clima da Terra se alterasse profundamente. Hoje em dia temos gelos que cobrem os calotes polares, se limitam a uma zona muito pequena à volta dos polos, mas nessa altura, há 12.000 anos, os gelos estendiam-se até uma grande parte do globo, desciam até latitudes muito baixas. Metade da Europa estava coberta de gelo, metade da América do Norte até a Ásia estava coberta de gelo. O próprio local onde estamos agora, o Vale do Zézere, era um local que estava coberto por um glaciar enorme. Este é o maior vale glaciar da Europa e tinha gelo com 70 metros de altura. À medida que ao longo dos milénios o gelo se ia movimentando por este vale, foi escavando o vale e dando-lhe esta forma U que hoje o caracteriza. Nessa altura, uma parte da fauna estava extremamente bem adaptada ao frio. À medida que o eixo foi estabilizando no valor que temos agora, a temperatura foi subindo e esses animais perderam o habitat e foram desaparecendo do nosso planeta. O fim da era glaciar coincidiu também com a sedentarização da civilização humana. Passámos de ser nómadas para ter comunidades fixas e isso permitiu o desenvolvimento da humanidade até aos dias de hoje. Hoje em dia, o eixo da Terra está relativamente estável, nos 23 graus e meio, o que permite um clima ameno e muito mais convidativo para a vida. A Lua continuará a garantir a estabilidade do eixo da Terra, provavelmente até ao fim da humanidade. Mas eventualmente deixará de ter esse importante papel. No início da formação do Sistema Solar, acredita-se que a Terra ainda não teria a Lua. Portanto, na altura,
o que existiam eram protoplanetas, portanto os planetas ainda estavam em formação, existia o protoplaneta que deu origem à Terra e um protoplaneta que deu origem aos outros planetas, e haveria ainda outros protoplanetas que estavam a colidir com os embriões dos planetas atuais. Acredita-se que um protoplaneta do tamanho do planeta Marte terá chocado, portanto, no início da formação do Sistema Solar, com o protoplaneta que deu origem ao planeta Terra. O que aconteceu, portanto, foi que uma parte desse protoplaneta que colidiu com a Terra foi absorvido pela Terra, mas houve uma grande quantidade de matéria também que foi ejetada e que ficou em órbita num disco em torno da Terra. À medida que os anos foram passando, a massa que compunha esse disco, a matéria que compunha esse disco, foi-se aglomerando e deu origem à nossa Lua, que na altura estaria muito mais próxima da Terra do que aquilo que está hoje. À medida que o tempo vai passando, devido às interações gravitacionais entre a Terra e a Lua, que nós chamamos de interações de maré, a Lua vai-se afastando lentamente da Terra, progressivamente até à posição em que está hoje. Hoje em dia, este afastamento ainda continua a ocorrer. São cerca de 3,8 centímetros por ano. À medida que a Lua se vai afastando da Terra, a força gravitacional da Lua sobre a Terra vai sendo cada vez mais fraca. A Lua tem um papel muito importante na estabilização do eixo do nosso planeta. O eixo do nosso planeta está estabilizado em cerca de 23 graus devido à presença da Lua. Como a Lua se está a afastar lentamente, à medida que ela se afasta, esta estabilização vai sendo cada vez mais fraca e pensa-se que daqui por cerca de 1.500 milhões de anos não vai ser suficiente para estabilizar mais o eixo. E devido às perturbações dos outros planetas do Sistema Solar no eixo da Terra, como a Lua já não vai estar suficientemente próxima para o estabilizar, o nosso eixo vai começar a ter um movimento caótico entre cerca de 0 e 80 graus. Isto vai ter um impacto muito grande no clima da Terra, que vai deixar de ser estável, e acredita-se também que pode ter consequências dramáticas para a vida do nosso planeta. Curiosamente, o fenómeno pelo qual a Lua fixa hoje o eixo da Terra é também responsável pelo afastamento gradual do nosso satélite. As marés. Pela natureza da força da gravidade, a Lua exerce maior atração sobre as zonas da Terra que estão mais perto de si e menos sobre as que estão diametralmente opostas. Esta atração diferencial é responsável pelas marés. E é por esse motivo que as marés seguem a posição da Lua. Descontando um pequeno atraso, quando a Lua passa por cima ou por baixo de nós, a maré está cheia no local onde nos encontrarmos. E quando a Lua está perto do horizonte, a maré está vazia. Apesar da parte sólida da Terra também sentir a mesma força, só os oceanos são suficientemente deformáveis para se traduzirem em movimentos que podemos observar. É essa dança permanente entre a Lua e os oceanos que mantém o eixo da Terra estável na sua órbita. O efeito indesejável é que as marés causam fricção entre os oceanos e a costa ao subir e descer continuamente. E essa fricção faz com que o sistema Terra-Lua perca energia. Como consequência, a Lua vai se afastando, pondo em causa a estabilidade do eixo da Terra a longo prazo. Essa mesma perda de energia, causada pela fricção das marés, é também responsável por fazer com que a Terra rode cada vez mais devagar. Os dias aumentam cerca de 2 milionésimos de segundo por século. Logo após a colisão que formou a Lua, o dia na Terra teria uma duração de apenas 10 horas. E registros fósseis mostram que há 600 milhões de anos o dia ainda tinha 22 horas. As 24 horas que temos hoje são o resultado de 4 mil milhões de anos de abrandamento lento causado pela subida e descida das marés. Este abrandamento continuará até que o sistema Terra-Lua atinja um ponto de equilíbrio em que o dia na Terra seja tão longo quanto uma volta da Lua em seu redor. Nessa altura deixará de haver marés e a Lua só será visível de metade do globo terrestre. Parte deste fenómeno já teve lugar. É a razão pela qual a Lua nos dias de hoje tem sempre a mesma face voltada para nós. A chegar a este ponto, a vida não será como hoje a conhecemos.
ao longo dos milénios, ter-se-á adaptado às novas condições. Mas a partir de então, o nosso planeta deixará de contar com a estabilidade oferecida pela Lua. E qualquer alteração pode ser demasiado rápida para que a vida se adapte. Parece então que a vida evoluiu na Terra porque o nosso planeta conseguiu reunir condições absolutamente excepcionais. Orbita uma estrela estável a uma distância confortável durante todo o ano. Tem uma atmosfera moderadamente densa e a inclinação do seu eixo de rotação mantém-se praticamente inalterada num ponto ótimo há milhares de milhões de anos, com a ajuda de um satélite natural. A vida parece um acaso irrepetível. Mas só na nossa galáxia existem mais de 100 mil milhões de planetas. E existem bilhões de galáxias no universo, cada uma com um número incontável de estrelas e planetas. Apesar das inúmeras configurações e diferentes possibilidades de evolução planetária, o número de planetas é tal que se torna mesmo provável que a vida também tenha encontrado condições para surgir e se desenvolver noutros locais do universo. E estamos mais perto do que alguma vez tivemos de a descobrir.